Você sabia que antes dos portugueses chegarem em Angola já existia um sistema de tributação muito bem estruturado e organizacional? É com isso que vamos mergulhar na história. Vamos entender como é que Angola pagava impostos antes da chegada dos portugueses e após a chegada dos portugueses e quando Angola tornou-se independente em 1975. Eu sou Rafael Hilário, sou contabilista auditor. Seja bem-vindo ao Ponto Fiscal. Ponto Fiscal. Aqui você aprende sobre os impostos. Antes de mergulharmos na história, vamos entender sobre tributos. Falar de tributos é falar de contribuições que pessoas físicas como eu e você, pessoas jurídicas como as empresas, pagam ao governo. Esse pagamento ou esta prestação ela é de forma pecuniária, porque paga dinheiro, sem caráter de sanção. Eu não vou preso a não pagar os impostos. Mas esse pagamento deve ser de forma definitiva. Independentemente se eu pagar a mais ao governo, a única forma do governo resolver isso é fazer a compensação no imposto a ser pago no período seguinte, por meio de uma solicitação do contribuinte. Ela também de forma unilateral. Somente eu pago imposto ao governo, o governo não me paga imposto, mas a única forma do governo fazer a compensação desse pagamento, oferecer serviços públicos comuns, como construção de escolas, de estradas, hospitais, que todos nós, de forma direta ou indireta, consumimos. O imposto deve ser criado por lei, conforme o seu artigo 102 da Constituição da República de Angola, no seu ponto 1. Ao ser criado esse imposto, deve haver uma base de incidência. Essa base de incidência deve ser objetiva e subjetiva. Um dos exemplos práticos que podemos trazer aqui sobre a base de incidência é um dos pagamentos do imposto que chamamos de IRT, Imposto sobre Rendimento de Trabalho, que todo cidadão angolano paga quando trabalha por conta de outrem. Esse imposto a ser pago por esse trabalhador, o trabalhador considera-se incidência subjetiva. O salário que esse trabalhador recebe considera-se incidência objetiva. Logo, vamos tentar perceber quais tipos de imposto que o governo angolano cobra aos seus cidadãos. Existem 3 tipos de impostos. Estamos a falar de imposto sobre consumo, imposto sobre rendimento, imposto sobre propriedade. Quando estamos a falar de imposto de consumo, estamos a falar do famoso IVA, imposto sobre valor acrescentado, aquele imposto que a gente paga quando vamos a um supermercado. E além do imposto de consumo, que chamamos de IVA, também tem o imposto de selo, que é um dos impostos de consumo. Temos o imposto especial de consumo, aquele tipo de imposto que todo cidadão angolano paga ao consumir um produto que é nocivo à sua saúde. Temos aqui o imposto aduaneiro, que faz parte do imposto de consumo. A seguir temos o imposto sobre rendimento. O imposto sobre rendimento está ligado ao imposto industrial. São aqueles impostos que as empresas pagam no final do ano. Assim como o imposto sobre rendimento de trabalho, que é pago a todos os trabalhadores. Ainda sobre o imposto de rendimento, temos também o imposto sobre aplicação de capital. Aquele valor que nós pagamos por aplicar um dinheiro numa empresa ou um outro sítio. Além do imposto sobre a aplicação de capital, como imposto de rendimento, temos impostos petrolífero ou diamantífero, que são pagas por essas empresas que exploram esses mesmos minerais. O terceiro e último, temos imposto sobre propriedade. Eu pago imposto sobre propriedade por possuir uma casa. Enquanto possuidor de uma casa, preciso pagar imposto sobre aquela casa. Assim também acontece o imposto sobre veículos motorizados. Aqueles impostos que eu pago por possuir um veículo. Fase de incidência, depois a fase do lançamento, a fase da liquidação e a última fase que é a fase do pagamento. Eu quando falo fase de pagamento gosto de associar aqui ao ser humano. O ser humano nasce, cresce e morre. Mesma coisa acontece com os impostos. Os impostos nascem a partir do momento que a ação ocorre. Os impostos desenvolvem a partir do momento que ele é calculado e é apresentado ao Estado. Os impostos morrem a partir do momento que é feito o pagamento pelo contribuinte. Aqui já deves ter noção os tipos de impostos que são cobrados em Angola. Vamos mergulhar na história dos impostos aqui no território angolano. Ponto Fiscal. Aqui você aprende sobre os impostos. Você sabia, conforme eu disse no princípio do vídeo, antes dos portugueses chegarem a Angola já existia um sistema de tributação organizado. Angola era dividido por reino. Outra parte existia o reino do Congo, outra parte existia o reino do Dombo. Esse reino, na altura, controlava o território angolano. Para o reino do Congo,
quem controlava era o rei Maningola. Para o reino do Ndongo, quem controlava era o rei Ngola. Daí que surgiu o nome do país Angola. Naquela altura, os cidadãos pagavam ou tiravam parte da sua colheita para dar ao rei. Assim o rei garantia a segurança, garantia a justiça. A parte de garantir tanto a justiça e a segurança, aqueles momentos atípicos quando não tinham produtos, não tinham mercadoria para consumir, então o rei cobria, razão pela qual, enquanto cidadão angolano, pagávamos impostos, mas em forma de alimento, como feijão, arroz, até gados. Com o aparecimento dos portugueses, o sistema português, descobrindo Angola, a ideia geral era implementar o sistema tributário do português. Como qualquer povo encontra um território rico, a ideia é explorar. Mas essa troca não foi de uma única vez, foi aos poucos. Aos poucos, o governo português implementou o seu sistema de tributação aqui no território angolano, mas não de forma pacífica, infelizmente. Foi um pouquinho agressivo, um pouquinho apressivo. Acreditamos que como qualquer um povo encontra uma terra rica, a ideia é explorar, para beneficiar o seu país de origem. O pagamento era a forma de espécie. Ou bem dizer, os cidadãos naquela altura eram obrigados a pagar imposto mesmo não trabalhando. Já imaginou isso? Você não trabalha, mas deve pagar imposto. Foi difícil, né? Por aí o sistema português implementou o sistema de tributação de escravo. Ou bem dizer, tirava muitos cidadãos angolanos, exportava para outros países como Brasil, Moçambique, entre outros países que na altura Portugal era colônia. Já imaginou se fosse aqui agora? Ainda bem que até hoje, depois de Angola tornar-se independente em 1975, o país decidiu implementar outro sistema de tributação, que nós chamamos de reforma tributária. Mas infelizmente, devido ao aparecimento da guerra em 75, o governo angolano não conseguiu reformular o seu sistema tributário. Como sabemos, as consequências da guerra é dramática. Em 1975 até 2002, com o fim da guerra, daí o governo angolano começou a reformular o seu sistema de tributação. Mas uma curiosidade, de 1975 até no máximo 1991, Angola não cobrava imposto ao seu cidadão. Ou bem dizer, eu e você não pagávamos imposto naquela altura. Quem pagava imposto apenas eram as empresas petrolíferas e diamantíferas, empresas estatais que hoje em dia chamamos de empresa do Estado. O Estado angolano dependia quase 80% das empresas petrolíferas. A arrecadação fiscal quase não se via a arrecadação fiscal. Daí que o governo angolano criou um programa chamado de PERT, que é o Projeto Executivo para a Reforma Tributária. Juntou jovens intelectuais, enviou para outros países estudarem a realidade de tributação e para implementar aqui em Angola. Mas, afinal de contas, qual é a ideia do governo criar o PERT? A ideia do governo criar o PERT era reformular o nosso sistema tributário e deixar de depender do petróleo. A arrecadação era mais ou menos acima de 80%. E que para nós, outros países, arrecadavam muito mais com receitas fiscais. Daí que o governo criou esse projeto, que é o projeto de reformas tributárias, famoso PERT. Após a criação desse projeto, surgiu a ideia, que tal criarmos uma organização única que vai cuidar de todos os impostos? Porque naquela altura, quem cuidava dos impostos foi a Direção Nacional dos Impostos e o Serviço Nacional das Alfândegas, que ambos cuidavam dos impostos afetos aqui no nosso país. É dessa forma que terminamos o nosso vídeo de hoje. Não se esqueça, deixa nos comentários qual imposto precisas saber ou tens curiosidade de aprender. O imposto mais citado é que será abordado no vídeo seguinte. Um forte abraço, até o próximo vídeo.